Olá, seja muito bem-vindo ao canal 4 Minutos pela Vida. Eu sou o professor André Rodrigues. Hoje falarei sobre o tema APH no resgate veicular, atendimento pré-hospitalar no resgate veicular. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se no canal, aqui o 4 Minutos pela Vida, do professor Wesley Pinto. Dessa maneira você vai receber sempre vídeos de qualidade e ajuda também a movimentar os vídeos que estão aqui no canal. Então, atendimento pré-hospitalar no resgate veicular, um tema muito interessante, um tema gostoso de falar, um tema que está sendo muito debatido, muita gente se interessando. Haja vista a quantidade de acidentes automobilísticos que nós temos, então é importante que as equipes de APH estejam atentas às suas funções numa equipe de resgate veicular. Dentro de uma equipe de resgate veicular, nós temos a composição feita por um chefe, um comandante, uma equipe de técnicos e também a equipe de APH. Vamos ver. Percebam, no geral, o que se preconiza é que a equipe de resgate veicular seja composta por 6 integrantes. Ora, André, 6 integrantes não é a minha realidade, eu sei. A realidade de muita gente é bem diferente, levando em consideração o tamanho do Brasil. Nesse caso especificamente, as funções que deverão ser desempenhadas elas deverão ser acumuladas pelos membros das equipes. Eu sei que em alguns lugares você só tem 2 profissionais, 3 profissionais, 4 profissionais, mas o que é preconizado como idealmente, a composição ideal são 6 profissionais. Desses 6, nós temos 2 destinados ao APH. De que maneira? O APH1 ocupando a função de líder e sendo um especialista. Especialista esse que pode ser médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um bombeiro militar especializado em atendimento pré-hospitalar. Mas percebam também o seguinte, não basta ser médico, tem que ser médico do APH. Não basta ser enfermeiro, tem que ser enfermeiro do APH. E temos a função do APH2, que vai auxiliar essas ações. Ele deve ser preferencialmente um especialista, ok? Porque dessa maneira fica muito mais sinérgico o atendimento dos 2 APHs. 2 especialistas, você torna mais dinâmico o atendimento, você torna mais dinâmico a avaliação desse paciente, você otimiza o processo de resgate veicular, facilita para a equipe, facilita fundamentalmente para a vítima. Para falar das funções do atendimento pré-hospitalar no resgate veicular, para falar das funções que os socorristas devem desempenhar, nós demoraríamos 1 dia, 2 dias. O que eu quero trazer para vocês agora é um compilado, um resumo das principais funções dessas figuras de APH. Outra coisa importante que eu quero que você perceba é que, embora eu fale separadamente do APH1, separadamente do APH2, essas funções muitas vezes são realizadas de maneira concomitante. Muitas vezes você pode ter dificuldade, você está falando do APH1, cadê o APH2? Está falando do APH2, cadê o APH1? Estou falando dessa maneira para deixar de forma mais didático o entendimento, embora saibamos que esse atendimento deve ser feito de maneira concomitante, sempre sinérgico. Os 2 fazendo juntos tudo aquilo que é possível fazer em relação ao atendimento do paciente. Cabe ao APH, numa avaliação de 360 graus, um giro de forma espiralada em todo o veículo, a identificação de vítimas. Vítima identificada. Isso deve ser comunicado para a equipe. Vítima identificada, vítima sentada no banco do passageiro, vítima identificada, vítima sentada no banco do motorista. E nesse momento, o líder do APH, o chefe do APH, o APH1, começa a comunicação com essa vítima. E agora, informações importantes. Eu me posiciono à frente, me identifico, senhor, senhora, eu sou o profissional tal, trabalho da empresa tal, estou aqui para ajudar. Por favor, a partir deste momento, olhe somente para a frente. Eu tenho colegas que estão ao lado do senhor ou da senhora, estão tentando acessar o veículo, pode ser que façam barulho, pode ser que se movimentem, mas nesse momento, por favor, não movimente o pescoço para o lado. Isso está entendido para o senhor e para a senhora. A partir desse momento que sim, se for necessário, você reforça o comando e fique atento. Há barulho, é trânsito, essa voz tem que ser enérgica para que a vítima possa, nesse momento, ouvir.
e procure desde já tranquilizá-la. Muitas vezes ela está nervosa, está dentro do veículo, quer sair. Tente fazer com que ela fique calma e inicie desde já a sua avaliação por meio do exame primário do paciente, o XABCDE. O APH1 e o APH2 são responsáveis pela avaliação da vítima. Geralmente, no momento em que o APH2 tenta acessar o veículo, o APH1 e o APH2 acabam ficando um pouco distantes, mas uma vez acessado o veículo, essa comunicação deve voltar, porque a avaliação da vítima é responsabilidade dos dois. Como é feita essa avaliação da vítima? Por meio do XABCDE. Vamos ver. Pessoal, olha só, como eu disse para vocês, essa avaliação ela começa no momento em que eu identifico a vítima. E muitas vezes essa primeira avaliação ela é feita um pouco à distância, até que o comandante da guarnição autorize a minha aproximação. Mesmo à distância, é possível lançar algumas perguntas que norteiam a minha impressão clínica, tipo: o senhor ou a senhora sente alguma parte do seu corpo molhada? Para quê, pessoal? Porque se ele sente alguma parte do corpo molhada, se a resposta é afirmativa, se a resposta é sim, eu vou desde já suspeitar de uma hemorragia ativa nesse indivíduo. Já ligo o sinal de alerta, é o meu X da avaliação. O senhor ou a senhora está respirando bem? Está sentindo desconforto para respirar? Como está? Me diga como está a respiração do senhor ou da senhora, porque dessa maneira eu já consigo avaliar o A e o B. Tem algum esforço para respirar? É sabido que para fazer o C, verificar sinais das condições hemodinâmicas do paciente, eu tenho que estar mais próximo dele. É muito provável que neste momento o chefe, o comandante da guarnição, já tenha autorizado a aproximação, já tenha autorizado a estabilização. Se ele autorizou a estabilização, eu me aproximo do veículo e faço maiores detalhamentos da minha avaliação. Mesmo antes disso, eu já poderia ter dito para o paciente tentar abrir o vidro com a maçaneta ou com o vidro elétrico, se for o caso, desligar o veículo. São comandos que eu posso fazer com esse paciente desde já, porque eu já verifico o estado neurológico, as condições motoras desse indivíduo. Ao aproximar desse veículo, o ideal será que a janela esteja aberta ou que a porta esteja aberta. Se você for abrir a porta, muito cuidado, muito cuidado. Verifique se o paciente está preso ao cinto de segurança e se esse paciente não está escorado na porta. Porque ao abrir a porta, se ele não está com o cinto de segurança e está escorado na porta, o que vai acontecer é que ele vai cair. Então, muito cuidado neste momento. É uma fase de aproximação em que eu posso ter mais detalhes desse paciente, principalmente agora, em relação, quando eu me aproximo dele, à oferta de oxigênio. O que eu vou indicar é que a gente não saia atacando o oxigênio nas vítimas sem necessidade. Uma vítima que está estável, uma vítima que está saturando bem, de repente eu fico tacando oxigênio nela, ofertando oxigênio, é muito desnecessário. Tudo bem? Se existem hemorragias aparentes nesse indivíduo, obviamente eu devo contê-las, ou com pressão direta, ou com o uso de um torniquete. Tudo bem? Se essas hemorragias são em membros. Eu sigo fazendo a avaliação desse paciente, verificando o déficit neurológico, nesse caso por meio da escala de coma de Glasgow, e a exposição do paciente. Essa exposição do paciente, ela vai inclusive neste momento me indicar se esse paciente tem algum tipo de lesão, se ele tem uma fratura de membro superior, se ele tem uma fratura de membro inferior, se ele tem um traumatismo torácico, se ele tem um traumatismo de cabeça. Isso tudo é muito importante para a gente. Eu quero repetir para você que está assistindo que essa avaliação do paciente é uma responsabilidade dos dois profissionais de APH. Porém, em determinado momento, haverá a liberação do acesso ao veículo. Se o acesso está liberado, é a hora do APH2 entrar e fazer toda a verificação do ambiente interno. É claro que o foco desse APH2 também é a vítima, mas existem outras funções para que ele possa exercer. Gerenciamento de airbags, verificação do freio de estacionamento, veículo que porventura possa estar ainda ligado,
O gerenciamento de colunas para verificação das ampolas acionadoras dos airbags, porque feito esse gerenciamento, verificado o local onde está posicionada essas ampolas de acionamento, ele já avisa a equipe para que os cortes nas colunas sejam feitos nos locais adequados. Ele cria acessos no interior do veículo para melhor movimentação da vítima e continua a avaliação da vítima juntamente com o APH 1. Um outro ponto muito importante para as decisões da equipe é a identificação do tipo de encarceramento que essa vítima se encontra. Nós temos encarceramento tipo mecânico, tipo físico 1, tipo físico 2, mas o detalhamento disso será objeto de uma outra explanação de um outro colega em um outro vídeo. Tudo bem? Esse tipo de encarceramento é verificado também pela equipe de APH, porque é a equipe de APH que está mais próxima da vítima. Então ele já informa encarceramento tipo físico 2. Porque nesse caso, a partir desse código já se sabe que essa vítima está envolta por ferragens e por isso ela está encarcerada. Colhida essas informações, sabendo das condições clínicas do paciente por meio do exame primário, é hora de dizer o pronto para o comandante, o pronto para a reunião tripartida, algo fundamental do atendimento. É hora de dizer, chefe, comandante, pronto para a reunião tripartida. E nós vamos aguardar a ordem para a reunião tripartida nesse momento. Convocada a reunião tripartida pelo comandante, pelo chefe da equipe, é a hora do APH informar qual a condição clínica, os dois APHs, qual a condição clínica desse paciente. Tem um paciente estável, eu tenho um paciente instável, que tipo de retirada vai ser? É uma retirada imediata? É uma retirada rápida? É uma retirada controlada? Por onde esse paciente, qual o posicionamento desse paciente no veículo, para que todos tenham noção, porque muitas vezes eles não conseguiram visualizar ainda qual é o posicionamento, por onde esse paciente vai sair. A nossa preferência sempre será pelo ângulo 0. A preferência, se for possível tirar pelo ângulo 0, ótimo, mas se não for possível, sempre pelo menor grau. Não dá para 0, vai para 15, para 30, para 45, para 60. Evitar ao máximo possível 90 graus para essa retirada. Talvez você esteja perguntando neste momento, e a avaliação secundária, ela não deve ser feita? Deve. Mas deve ser feita à medida que o paciente permaneça ou consiga ser retirado rapidamente do veículo. Se esse paciente é retirado rapidamente do veículo, nós podemos fazer a avaliação secundária, o exame secundário, já fora do veículo. Mas, muitas vezes, é muito frequente que, devido às dificuldades de extração dessa vítima, a vítima permaneça no interior do veículo, então o exame secundário, a avaliação física detalhada, a avaliação de sinais vitais, a anamnese desse paciente deva ser procedida, ser realizada ainda com o paciente dentro do veículo. Conforme a situação encontrada na cena de emergência, o nível de deformidade do veículo, a posição do veículo, conforme isso, muitas vezes vai ser possível que os dois APHs consigam acessar o veículo. Tanto o APH 2, que já acessou, e o APH 1 acessa posteriormente, e os dois permanecem com a vítima dentro do veículo. É uma situação um pouco mais complicada, porque você tem menos espaço para trabalhar, mas você está mais perto da vítima para fazer os procedimentos de extração. Em outras situações, isso não é possível, devido a diversas condições, ao nível de deformação, a dificuldade de criação de espaço, a posição do veículo, ao grau de achatamento do teto do veículo. Muitas vezes não é possível. O APH 1 permanece fora, o APH 2 permanece dentro do veículo. Feita a avaliação do paciente, conhecida a condição clínica dele, conhecidas as lesões, nós vamos partir para a extração. A partir dessa condição clínica, nós vamos determinar, é uma extração rápida, uma extração controlada, vamos preparar a extração desse paciente. Conforme a situação anatômica do veículo, naquele momento pode ter muita deformidade ou pouca deformidade, o APH 2 pode ter conseguido criar muito espaço lá dentro, muitas vezes é possível que o APH 1 também acesse esse veículo e trabalhe junto com o APH 2, muito junto à vítima. Isso gera mais segurança na hora da extração, mas muitas vezes isso não será possível. Mas nós devemos tentar criar forma para que esse acesso seja feito de maneira dupla, né? Tanto o APH 1 como o APH 2. Preparar para a extração. A forma de extração já foi decidida, preparar para a técnica e, em seguida, fazer a retirada. Existem diversas técnicas, formas, materiais para que essa vítima possa ser extraída do interior do veículo. É importante que os APHs guiem essa extração.
acionem a extração ou interrompam a extração. Autorizem o movimento, autorizem o arrasto ou também façam a interrupção disso. Não, calma, preciso ajeitar um pouco mais aqui. Vamos avançar. Avance. Existem diversas formas de ser feito. As técnicas de extração, os ângulos de extração serão trabalhados de melhor maneira em outros vídeos. Mas feita a extração, não acabou a função do APH. Feita a extração, é a hora de passar, de transferir o cuidado para uma outra equipe de APH, a equipe geralmente da ambulância, que vai permanecer com os cuidados até o hospital com esse paciente. Certo, pessoal? Então, aqui nesse vídeo nós conseguimos trazer um pouco dos conteúdos, das responsabilidades da equipe de APH. Eu sei que muitas vezes você fica curioso, mas aquilo que você falou do tipo de extração, do ângulo, isso tudo será trabalhado em outro vídeo, em outras oportunidades, mas essas funções da APH, espero que tenha ficado claro para você. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.